Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Semeando Vida. Que o Senhor venha te abençoar e edificar a tua vida através deste testemunho. Irmãos, o meu nome é Silas, eu sou pastor, fui consagrado em 2008. Eu me converti ao Senhor no ano de 99, no mês de julho de 99. E até esse momento, então, até eu conhecer o Senhor, tem uma história, irmãos, tem uma história de vida, tem uns relatos aqui, algumas coisas eu gostaria de apagar da minha vida, outras não vai dar para relatar, porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu quero fazer um resumo daquilo que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, ao contrário de muitos, eu sou um frequentador do canal, eu assisto muitos testemunhos, naquele dia que eu estou meio atribulado, que a gente está passando por tribulações, estamos tendo dificuldades, eu vou até o canal, pego alguns testemunhos, eu ouço, porque aquilo dá força, aquilo dá ânimo. Aí hoje eu estou aqui para deixar o meu testemunho, e isso aqui é para edificar a sua vida. Se você tem orado por alguém, por um ente querido, não desista. Não desista, continue fazendo, continue orando, porque o Senhor fará uma grande obra na vida daquele por quem você tem orado. Amém, irmãos? Ao contrário de muitos testemunhos que eu tenho visto, irmãos, a gente vê muito pessoas que já nasceram no crime, pessoas que nasceram no ocultismo, outros que nasceram ali na idolatria, pessoas que a família não conhecia Jesus, então várias histórias, né, de vários segmentos. O meu caso foi o contrário, irmãos. Eu nasci num berço cristão, eu sou de uma família de 12 irmãos, nós somos em 12, éramos em 12, irmãos. Nós estamos no ano de 2022, já tem um irmão meu que ele dorme no Senhor. Minha mãe conheceu Jesus aos 13 anos de idade, olha só, irmãos, aos 13 anos minha mãe entregou a vida para Cristo e minha mãe viveu até os 85 anos, ou seja, 72 anos. 72 anos minha mãe serviu a Deus com retidão, com singeleza de coração, com muita fidelidade. E o meu pai conheceu Jesus acho que foi aos 17 anos, e quando ele tinha 19, a minha mãe com 17, eles se casaram. Então os dois se casaram já no Evangelho, e começaram a formar uma família. Os meus pais, eles são de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, chamado Bom Jesus. Então eles se conheceram ali, casaram ali, os dois na igreja, e começaram a edificar uma família. Nessa cidade eles geraram, acho que são 6 filhos, né, no estado do Rio de Janeiro. Depois meu pai migrou para o Paraná, por conta da colheita do café, né, que era o trabalho da época, isso lá final da década de 60, final da década de 60. Então meu pai foi para o Paraná, e lá nasceram mais 5 no Paraná, e depois nasceu um em Santo André, no ABC Paulista, que é onde eu moro hoje. Então meu pai também já dorme no Senhor. Meu pai partiu para a eternidade aos 89 anos, quis o Senhor que meu pai dormisse no dia do aniversário dele, no dia que ele estava completando 89 anos, foi o dia da partida dele. A minha mãe partiu em novembro de 2020, em abril de 2021 o Senhor recolheu meu irmão, e dezembro de 2021 o meu pai partiu. Irmãos, o meu pai e minha mãe sempre oraram pelos filhos, pela família, criaram dentro dos preceitos cristãos, né? Eles tomaram esse cuidado de ensinar o que a Bíblia diz: instrua o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, que está em Provérbios 22:6. E meu pai e minha mãe, eles tomaram esse cuidado. E além disso, meu pai e minha mãe oravam muito por nós, né? Eles acordavam pelas madrugadas, não tinham preguiça para levantar de madrugada e orar pelos filhos. O meu pai, sempre um homem de oração, é incrível, irmãos. Eu falo, Deus, eu queria ter pelo menos a metade dessa disposição que o meu pai tinha para orar. Meu pai, irmãos, ele dobrava o joelho para orar, 2 horas de oração era pouco para ele. Ele parava e falava: poxa, eu tive que parar porque eu tenho um compromisso, mas a oração estava tão gostosa. Quanto tempo se passou, pai, de oração? 2 horas. Fala, meu Deus, 2 horas orando. Então minha mãe, uma pessoa de muita fé, muita sabedoria. O meu pai sempre foi um leitor assíduo da palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia que meu pai me deixou de presente, e nessa Bíblia, na contracapa dela, tá escrito, ele escreveu lá a data, que é em 2007, concluí 50 vezes a leitura da palavra de Deus, o Senhor me concedeu essa graça. Olha só, irmãos, 2007. De 2007
até ele partir, ele leu mais muitas vezes. Eu acredito que meu pai deva ter lido a Bíblia aproximadamente aí umas 60 vezes, né? Mas além de ler a Bíblia, orava, ele e minha mãe estavam sempre indo para os cultos, né? E fazendo a parte como cristãos e edificando uma casa na palavra de Deus e na oração. Então a vida deles foi uma vida de exemplo, irmãos, exemplo para a família, exemplo para vizinhos, exemplo a ser seguido. E eles criaram todos na igreja, inclusive alguns nomes da nossa família é da Bíblia, não todos, mas tem uma boa parte. Temos o Paulo, o mais velho, que é o pastor Paulo, tem o Natan, tem o Gideão. O Gideão, o nome dele ficou errado no registro, que era para ser Gideão, e ficou acabando sendo Gedeon. Esse é o que dorme no Senhor. Tem o Osiel, que é pastor Osiel, está no Mato Grosso, dirigindo uma igreja. Tem o Oséias, que é pastor Oséias, está aqui também em Santo André, trabalha na obra de Deus. Tem eu, pastor Silas, e tem a Ruth e tem a Débora, que são os nomes bíblicos, né, da família. Irmãos, e todos nós crescemos no Evangelho, aprendendo da palavra do Senhor, e comigo não foi diferente. Aí eu fui com os meus pais na infância, ia na igreja, mas quando chegou ali, irmãos, na minha adolescência, eu imagino que por volta ali dos meus 15 anos, eu decidi que eu não queria mais ir para a igreja. Eu decidi que eu não queria mais acompanhar os meus pais. Irmãos, e olha que coisa. Eu ficava enrolando na hora de tomar banho, para que meu pai e minha mãe saíssem e depois eu entraria para dentro de casa para tomar banho, porque eu não queria ir mais para a igreja. E eu me lembro que uma vez, num culto de quarta-feira, eu estava atrás da minha casa, tinha um balanço lá, eu estava sentado naquele balanço, e eu fiquei esperando eles saírem. Só que a saída passava por trás da casa, para sair numa viela que sairia na rua. Então meu pai e minha mãe estavam saindo, eu estava sentado naquele balanço, e meu pai então se aproximou de mim e falou: Silas, você não quer mais ir para a igreja? Eu disse: não quero. Irmãos, olha a postura deles. Qualquer pai, qualquer mãe já se descabelava, já ia agredir com palavras, ou quem sabe até agredir fisicamente, né, desespero, mas eles normalmente com uma postura adequada. Meu pai falou para mim o seguinte, ele falou: Silas, a palavra de Deus, ela diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E nós estaremos orando por você. Olha só, irmãos, a postura, a posição do meu pai e da minha mãe, quando um filho estava tomando a decisão de não querer mais ir para a igreja. E ele falou: a partir de hoje estaremos orando pela tua vida. Irmãos, e a partir dali até a minha conversão, eles nunca me pressionaram, nunca disseram que se eu não aceitasse Jesus eu iria para o inferno, eles nunca disseram nada, apenas oravam pela minha vida. Olha só, que sabedoria, irmãos, que postura. Eu me lembro que uma vez a minha mãe, ela me convidou para ir até uma festividade da mocidade, vi um pregador de fora, ela me convidou, eu disse que ia, mas não fui coisa nenhuma. E aí, irmãos, vem uma história que eu calculo aí que aproximou-se 14 anos, mais ou menos, o tempo em que eu estive longe da casa de Deus. Encontro com o Senhor, encontro real com Deus, eu tive no ano de 99, eu já estava com 28 para 29 anos. Mas eu ouvia a palavra de Deus, eu tinha entendimento e eu conhecia. Irmãos, e a partir do momento que eu dei as costas para Deus, então o maligno ele começou a trabalhar para ceifar a minha vida, para me destruir. Porque eu tinha acabado de rejeitar aquilo que meu pai e minha mãe haviam me dado, que era o bem mais precioso, que era o conhecimento da palavra de Deus, estar na casa do Senhor, como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou eu preferia estar um dia na casa do Senhor do que estar 1000 em outras bandas, né? Então eu preferi dar as costas para a casa do Senhor e ir para o mundo. E ali eu fui, irmãos, para o mundão tão atrativo, meus colegas, né, aquele grupinho de amigos, e ali eu já fui conhecer a bebida, a droga da época era maconha, infelizmente aí eu fui conhecer a droga também, e o diabo então começou a trabalhar na minha vida para tentar me destruir, para tentar ceifar a minha vida. E eu lembro que nós arrumamos uma confusão, uma briga, irmãos, ali na década de 80, no ABC Paulista, na cidade de Santo André, onde eu moro hoje. Nós usávamos um termo, uma gíria na verdade, né? A gente falava uma briga, confusão, a gente chamava de treta, né? E ali nós arrumamos uma treta com um rapaz lá, e aquela briga, aquela confusão,
ela se estendeu e teve uma revanche, e nessa revanche esse rapaz levou a pior. Só que esse rapaz depois, ele se tornou um criminoso de alta periculosidade, irmãos. Esse rapaz ele se tornou um delinquente dos piores, e ele começou ali a assassinar pessoas, a matar pessoas, e ele dizia que o próximo seria eu. O próximo seria eu que desceria a sepultura. Eu lembro que uma vez ele e um comparsa dele, eles mataram um guarda segurança de um depósito de material de construção, e a polícia, quando chegou lá para retirar ali o corpo, né, daquele homem que tinha sido assassinado, e eles sabiam quem tinha feito aquilo. Era um rapaz que ele tinha um apelido, o apelido dele era japonês. Então eles disseram, olha, esse rapaz tinha 17 anos, que era a mesma idade que eu tinha também, falaram, esse aí não tem jeito, a gente prende ele, no outro dia ele está na rua de novo. Então o que vocês devem fazer, a população lincha ele, mata ele, e depois a gente só vem recolher o corpo, porque para nós não tem o que fazer, a gente prende ele e amanhã está na rua de novo. Então, irmãos, aquele rapaz, então, ele começou a me perseguir para tirar a minha vida. Eu lembro que uma vez eu tinha saído da escola junto com um grupo de amigos, estávamos na rua, que a gente morava, estávamos na frente da casa de um amigo, num grupo de 5, 6 ali, e de repente esse jovem sai de uma viela que estava próxima ali, e me chamando pelo meu apelido. Não vou relatar o meu apelido aqui, porque apelido, irmãos, quem põe é o diabo, o capeta bota o apelido. O Senhor, irmãos, ele chama pelo nome, profeta Isaías, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus me chama pelo nome, mas o diabo me chamava por um apelido, e esse rapaz então chegou ali chamando pelo meu apelido, cadê? A gente estava alguns metros à frente dele e ele não me viu, ele não me enxergou. E na hora que ele colocou a mão na cintura para tirar aquela arma, numa fração de segundos, aquela arma caiu da mão dele. Foi o tempo que deu para eu correr e os colegas que estavam ali também correr e nos safar daquela situação. Irmãos, na época eu não tinha entendimento, eu era muito inconsequente e eu julguei que aquele rapaz, aconteceu aquilo, ele não me viu porque ele estava drogado, a arma caiu da mão dele porque ele estava drogado. Mas não, irmãos, hoje eu sei que era o anjo do Senhor poupando a minha vida, porque meu pai e minha mãe estavam orando pela minha vida. E a palavra do Senhor nos garante, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz lá o seguinte: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então o diabo tentava tirar a minha vida. Meu pai e minha mãe, como representantes da igreja do Senhor nessa terra, oravam pela minha vida. E eu estou aqui para dizer para você que a palavra de Deus, ela é fiel, viva, eficaz e verdadeira, irmãos. E a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida, porque o diabo lutava para tirar a minha vida. Meu pai e minha mãe oravam por mim, e a vitória foi do meu pai, a vitória foi da minha mãe, foram deles. Eles venceram no nome de Jesus Cristo para garantir para mim e para você que a palavra do Senhor ela é verdadeira e ela causou efeito na minha vida. Irmãos, e a partir dali eu vivia de uma forma muito inconsequente, como um jovem, né? Jovem da época, curtindo a vida, doidado, e não estava nem aí para nada. E eu dizia, não, o dia de morrer está marcado, todo mundo veio ao mundo para morrer, um dia eu vou morrer também, né? Não aconteceu nada, aquele rapaz não me viu porque não era a minha hora de morrer. Assim eu pensava, assim eu julgava. E eu seguia vivendo minha vida de qualquer jeito, não estava nem aí para nada. E ali vieram sucessões de vezes em que Deus me deu o livramento, e eu vou relatar aqui mais algumas. Numa outra oportunidade, a gente, na década de 80, no litoral norte de São Paulo, praia de Boracéia, Boiçucanga, São Lourenço, Bertioga, eram praias desertas que a gente podia acampar na areia da praia. Era permitido. Então, quando tinha um feriado prolongado, a gente ia até a cidade de Mogi das Cruzes, e de Mogi das Cruzes a gente descia, comprava passagem e descia de ônibus. O ônibus gastava ali em torno de 1h20 mais ou menos para descer a serra. Era uma serra muito tenebrosa para nos levar até a praia. E a gente costumava fazer isso nos feriados prolongados. E a gente chegava na cidade de Mogi, irmãos, como de Santo André até Mogi é um trajeto um pouco longo, né? E na época era mais difícil. Então a gente sempre chegava lá, não tinha passagem. O que nós fazíamos? A gente ia até a rodovia e os motoristas, imprudentemente, eles paravam, a gente embarcava para viajar em pé e pagava o valor da passagem para o motorista. Então, para tirar um dinheirinho a mais, o motorista
ele cometia, né, essa infração, ele fazia dessa forma, mas para nós aquilo ainda é indiferente, para nós estava de bom tamanho, o importante era chegar na praia. Só que uma dessas vezes, nós passamos a noite bebendo, eu e mais 3 colegas. No meio desses 3 colegas, irmãos, tem um sobrinho meu que ele é da minha idade, olha que interessante. Ele tem a mesma idade que eu, nós temos 21 dias só de diferença. Então, como eu sou o 9º filho, quando a minha mãe engravidou de mim, a minha irmã mais velha já era casada, e ela gerou esse meu sobrinho. Nós nascemos juntos, crescemos juntos, fizemos muita coisa errada juntos, mas o Senhor nos salvou. Salvou minha vida e salvou do meu sobrinho também. E hoje o meu sobrinho, ele é um obreiro na casa de Deus, está lá no norte do Paraná. Irmãos, e ali, aquele dia, nós passamos a noite bebendo, fomos de manhã cedinho, enquanto estava amanhecendo o dia, fomos para Mogi. Chegamos lá, era um feriado prolongado de carnaval. Então nós chegamos na manhã do sábado e só tinha passagem para domingo à noite. Então, para domingo à noite a gente perderia, né? Então, nós falamos, vamos usar o método que a gente sempre usou. Vamos para a rodovia, o motorista para, e assim aconteceu. Parou, nós embarcamos para viajar em pé. Irmãos, tinha 44 pessoas sentadas e mais o corredor do ônibus lotado de gente em pé. Olha só a imprudência desse motorista, mas para nós aquilo estava de bom tamanho. Irmãos, e quando esse motorista pegou a serra, eu percebi que a velocidade do ônibus ela estava meio exagerada. Eu percebi que o ônibus estava correndo muito. E aquilo me trouxe uma aflição, aquilo me trouxe uma angústia no peito. Eu comecei a sentir um aperto no peito, eu estava com um mau pressentimento. Eu não sei assim descrever real o que estava acontecendo, mas eu comecei a sentir assim um medo, uma angústia, um aperto no peito, uma sensação muito estranha. E eu percebi que o ônibus estava correndo além do normal. E ali me causou uma introspecção. Então a gente estava ali, irmãos, bebendo, tinha uma garrafa de bebida, a gente estava bebendo e fazendo farra, dando risada, um tirando sarro da cara do outro e tal. E eu fiquei ali meio naquela introspecção, eu parei e fiquei ali, irmãos, com aquele medo, com aquela coisa ruim no peito. E um colega percebeu. E ele virou para mim e falou, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, cara, eu não sei, eu tô com uma sensação estranha, cara. Tem algo estranho acontecendo. Eu tô com um pressentimento ruim. E esse colega falou, relaxa, bebe que isso aí passa, cara. Isso aí não é nada não. Né? Tá com medo porque veio. Ficou brincando comigo, irmãos. Mas eu tava com aquela sensação e eu fiquei ali quietinho, parado. E os colegas fazendo farra, dando risada. E bebe mais, bebe mais. E ali, na rodovia, é uma rodovia de mão dupla. Uma rodovia extremamente perigosa. E já estava na serra. E num determinado ponto... eles construíram a rodovia, na época, lógico, não tinha maquinário, não tinha tecnologia. Se fosse hoje, eles fariam um túnel, porque tem uma serra que a rodovia ela sobe e tem uma chapada e depois desce. Se fosse hoje, eles fariam um túnel, passaria por baixo, que encurtaria o caminho. Mas na época que construiu não tinha recurso, então eles fizeram a rodovia subindo esse morro, uma chapada e depois descia. Irmãos, e quando chegou nessa subida, o motorista foi reduzindo as marchas do ônibus e quando ele chegou na chapada, ele parou o ônibus, levantou, olhou para trás e disse o seguinte: gente, eu não falei nada para ninguém entrar em pânico, mas desde que eu peguei a serra, eu estou sem freios. Irmãos, aquilo então eu apertei os olhos, apertei o peito assim, eu entendi, irmãos, que aquilo foi um pressentimento real que eu tive da parte de Deus. Hoje eu sei que era da parte de Deus. O maligno ali trabalhou, fez algo para que aquele ônibus caísse na serra. Irmãos, naquela serra, para quem conhece a serra de Mogi Bertioga, se aquele ônibus despenca, certamente, fatalmente, poucas pessoas, o ônibus lotado daquele jeito, então o estrago seria grande, seriam muitas vidas ceifadas. Irmãos, mas olha, por incrível que possa parecer, eu, o meu sobrinho e os 2 amigos que estávamos juntos, os 4 filhos de crente. E por conta disso o Senhor deu livramento para nós naquela manhã. E aí o motorista parou o ônibus na estrada para continuar levando passageiros. Depois veio um outro ônibus, os passageiros embarcaram e chegamos ao nosso destino. E ali, depois do susto passado, a gente ficava dando risada, brincando, tirando sarro, fazendo farra, e assim eu ia levando a vida. O que é a vida? A vida é curtição. Um dia vai chegar a minha hora, um dia vai chegar o meu dia, o dia de todos está determinado. Então eu pensava dessa maneira, mas por quê? Mas porque eu era cego, eu estava andando o segundo curso desse mundo, e a Bíblia diz que esse mundo, ele jaz do maligno, e eu estava ali escravizado pelo maligno, e é assim que eu pensava. Uma outra vez, numa outra oportunidade, tinha um amigo nosso, irmãos,
que ele arrendou, né? A gente chamava de boteco, um bar que era próximo da escola que nós estudamos na época, a escola chamada Joaquim Lúcio. E esse rapaz, ele até tinha um apelido engraçado, né? Eu nem sei porque, não sei nem o nome dele, na verdade. Ele tinha um apelido de Panetone, esse era o apelido dele. E ele arrendou um bar e ali virou um ponto de encontro nosso. Então a galera saía da escola na sexta-feira, parava ali, os que não iam para a escola se juntavam ali, ficava aquele grupo de colegas ali papeando, brincando, dando risada, bebendo cerveja, e ficávamos ali até o Panetone, um amigo nosso, fechar o bar. Quando ele fechava o bar, cada um ia para o seu destino, ia para sua casa, mas tinha um grupo que eles gostavam de jogar baralho. Então aquele grupo descia para a casa de um outro colega, de um outro amigo, e lá eles passavam a noite jogando baralho, né? O famoso pife, que era a cacheta, valendo dinheiro, né? Eles faziam isso, eu não gostava de jogar baralho, então eu não ia com esse grupo. Então isso era costumeiro todas as sextas-feiras. E tinha um amigo meu, se esse amigo vê esse testemunho, Ivanildo, o Ivanildo tinha um apelido de Zui, mais um também que tinha apelido, mas hoje o Senhor o chama pelo nome, Ivanildo. Ele é obreiro na casa de Deus, se eu não me engano, ele é presbítero Ivanildo, que Deus abençoe, Deus salvou também o Ivanildo, glória a Deus por isso. E ele tinha um apelido de Zui. E ele costumava, irmãos, o Zui morou no nosso bairro, né? O Ivanildo morou no nosso bairro, e ele mudou para um outro bairro. Mas o lugar dele ficar era ali, porque os amigos deles estavam todos ali. E ele vinha na sexta-feira, ficava ali com a gente e depois ele dormia na minha casa. Irmãos, isso era costumeiro, isso era rotina. Às vezes, uma vez ou outra eu ia no bairro onde ele morava e às vezes eu dormia na casa dele também. Mas era costumeiro ele dormir na minha casa. E naquela sexta-feira, uma sexta-feira diferente, ele chegou para mim, eu acho, irmãos, que era por volta das 11h20 da noite, 11h30 por aí. Ele chegou para mim e falou: Silas, hoje eu não vou dormir na sua casa. Hoje quero dormir na minha casa, eu vou embora. Você vai comigo até a avenida para pegar o ônibus? Falei, vamos lá, tudo bem. Então fomos até a avenida, esperou o ônibus vir, ele embarcou, foi embora e eu fui para minha casa. Fui dormir. Mas quando foi no outro dia, eu fui na casa de uma cunhada. Hoje ela é minha cunhada, na época ela era namorada do meu irmão. Namorada do pastor Oséias. Hoje eles são casados já há muitos anos. Então, namorava com o meu irmão e eu não lembro o que eu fui fazer na casa dela. Eu fui buscar alguma coisa, eu lembro que eu fui buscar alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Aí quando eu cheguei lá, chamei, bati palmas, ela saiu no portão. Ela falou: Silas, você estava ontem lá no bar do Panetone? Eu falei: estava. Ela falou: você ficou até que horas? Eu falei: eu sei lá, acho que eu acredito que eu fiquei até por volta das 11h30. Ela falou: você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei: não soube. O que aconteceu? Ela falou: você não sabe? Eu falei: não. Ela falou: então, aquele grupo, né, que ficou para descer mais tarde, que sempre descia mais tarde para ir jogar baralho, eles foram abordados por 3 elementos armados que procuravam um cara para matar e não acharam esse cara e resolveram assaltar eles, e aconteceu alguma coisa lá e deram um tiro no pescoço do Beto, que era um colega nosso, e aí quando os outros correram, eles atiraram a arma e acertou vários deles, tem 3 hospitalizados. Eu falei: que isso, Marlene? Ela falou: sim, o negócio foi feio. Mas aí eu fui buscar saber da história, né, o que tinha acontecido. Eu acho que eles estavam em 6 ou 7 e realmente aconteceu isso. Vários deles, um tomou tiro no braço, outro tomou tiro nas costas, ficou com defeito físico para andar, para falar, e 2 desses colegas tiveram ferimentos mais graves e ficaram internados. No dia, irmãos, não morreu ninguém, mas depois 2 vieram a óbito, inclusive o Beto, que era um colega nosso. Irmãos, como aquilo foi triste para nós na época, como foi dolorido para a gente, né? Ver aquele rapaz tão jovem tendo a vida ceifada, o outro teve a vida ceifada, né, por 3 elementos ali. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, no velório do Beto, eu até me emociono quando eu lembro. Isso foi lá pelo ano, se eu não me engano, lá pelo ano de 89, 90, por aí, irmãos. Eu tinha ali meus 19 anos, 20 anos por aí. Eu me lembro que no velório ali desse colega nosso, a mãe, né, chorando em volta do caixão, e ela dizia: Beto, você é um rapaz tão bom, trabalhador, honesto, gente de bem. Por que, Beto, fizeram isso com você? Por que tiraram a sua vida?
Irmãos, como é difícil, né? Você vê uma mãe chorando, vê uma mãe numa situação daquela, e eu dou graças a Deus, irmãos, que a minha mãe não passou por essa situação, porque a minha mãe sempre foi uma serva de Deus, né? E orou pelos filhos a vida inteira. Então Deus poupou a vida deste filho que o diabo tentava ceifar a vida, mesmo eu dando as costas para Deus, mesmo eu não querendo nada com Deus, Deus guardava a minha vida por conta da oração do meu pai e da minha mãe. Por isso eu te digo, meu irmão, você que está vendo esse depoimento, não desista. Não desista, ore pelo teu filho, ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pelo teu ente querido, ore, porque uma hora o Senhor fará a obra. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu estou aqui para te dizer que pode muito, irmãos. E eu estou aqui para te dizer porque eu sou fruto de oração. As portas do inferno tentaram ceifar minha vida, mas meu pai e minha mãe em oração venceram essa batalha no nome de Jesus, no nome do Deus Altíssimo. E ali, irmãos, passou aquele período de luto, as coisas se foram, ora, mas o que era a vida, né? A vida é assim mesmo, né? Um dia isso vai acontecer comigo também, e eu continuava vivendo daquele jeito. Um outro grande livramento que o Senhor me deu foi no ano de 94. Eu estava na rua, na avenida, que era a Avenida Sorocaba. Eu estava próximo da casa de um amigo e a gente passou ali. Era uma tarde de domingo. Nós passamos aquela tarde ali bebendo. Era horário de verão, estava um dia quente, assim, um dia de sol muito gostoso. E nós passamos ali aquela tarde bebendo. E eu estava de bicicleta. Então, eu não lembro que hora que era, mas eu sei que era um horário ali que provavelmente, eu nem não sei, irmãos, que hora que era. Eu sei que eu saí da frente da casa daquele amigo e eu saí de bicicleta pedalando, irmãos, e ali eu acordei horas depois no hospital, sem saber o que eu estava fazendo no hospital, na UTI de um hospital, todo amarrado, preso, e eu acordei assustado ali. Então, o médico veio ali conversar comigo. E então veio o relato. Eu sofri um acidente com aquela bicicleta, eu entrei na frente de uma Kombi, eu fui atropelado, eu tive um traumatismo craniano, eu soltei sangue pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. A minha roupa, pra você ter uma ideia, a minha roupa, ela teve que jogar fora. Não deu nem para recuperar de tanto sangue que eu perdi. O amigo que viu o acidente, ele foi na minha casa, irmãos, dar ali a notícia para o meu pai, para minha mãe do que tinha acontecido, e minha mãe contou para mim que ele chegou lá desesperado, em prantos de choro, e dizia para minha mãe: o Silas vai morrer, o Silas vai morrer, o tanto de sangue que ele perdeu, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Mas meu pai e minha mãe diziam: não, o Silas não vai morrer, Deus tem uma obra na vida dele. Irmãos, antes desse acidente, um dia minha mãe estava na igreja, num congresso de círculo de oração, e tinha um pregador de fora. E esse pregador, um dia, tomado pelo Espírito Santo, ele então apontou minha mãe no meio da igreja e disse para minha mãe: fica de pé. Esse relato foi minha mãe que me deu. Fica de pé, irmão, você. Minha mãe ficou de pé. Falou: eu vou dizer algo da parte de Deus para você, para que ninguém... para que todos entendam com quem que Deus está falando. Então a irmã fique de pé. Então Deus ali falou, através daquele pregador, falou com a minha mãe: aquele filho que você tem orado, que tem te dado trabalho, continue orando, porque você verá o grande milagre que o Senhor fará na vida daquele filho. Então Deus fez uma promessa, irmãos, para minha mãe, que Ele ia me salvar. Mas olha só, irmãos, eu tenho baseado na palavra do Senhor, ali na passagem bíblica do endemoniado gadareno, quando Jesus chega na cidade de Gadar, né, que tinha um endemoniado gadareno, Jesus chegou ali para realizar um grande milagre, que era libertar aquele homem. E quando Jesus chega naquela cidade, diz os relatos bíblicos que os demônios que estavam naquele homem se agitaram com violência. Então, irmãos, através desse relato bíblico eu tiro isso para mim, que toda vez que Jesus chega, que ele está prestes, que ele vai operar um grande milagre, os demônios eles se agitam com violência. E foi assim na minha vida. Depois que Deus falou para minha mãe que ia salvar a minha vida, o diabo se agitou com violência na minha vida, e esse relato que eu estou dando foi um deles. Então eu tive traumatismo craniano. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava dando entrada no hospital, eu tive ali um momentinho de lucidez, e eu vi meu pai e minha mãe chegando, irmãos. Irmãos, é impressionante.
Impressionante. Coisas que marcaram a minha vida, a atitude do meu pai e da minha mãe. Mas eles chegaram numa calma para um pai e uma mãe que recebeu. Olha, o filho teve traumatismo craniano, está caminhando para o hospital, perdeu muito sangue. Chegam os dois com a maior calma do mundo, irmãos. Com aquela calma. Eu lembro que minha mãe veio e passou a mão no meu cabelo aí, assim. Meu pai falou, e aí, como é que você está? Eu falei, eu tô com muita dor de cabeça. Mas meu pai falou, fique tranquilo que estamos orando por você. Olha só, irmãos. O que a Bíblia diz? Descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E eu vi, irmãos, essa paz, esse descanso na vida do meu pai e da minha mãe. E ali, irmãos, eu dei entrada num hospital e eu passei ali alguns dias, eu não me lembro se foram 12 dias ou se foram 18 dias internados numa UTI de um hospital, e eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça desse lado. Eu tenho uma falha de cabelo aqui, ó, onde foi feita a cirurgia, eu tenho uma falha óssea aqui, onde eu estou colocando o dedo, eu tenho um buraco aqui, onde eles fizeram para drenar o coágulo da minha cabeça. Então eu fiquei com essa marca na minha cabeça, para mostrar que Jesus ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer o grande milagre quando alguém acredita e ora. Então, irmãos, eu fiz uma cirurgia e eu me lembro que na hora que o médico veio falar comigo sobre a cirurgia, eu estava lúcido. Então o médico chegou para mim e falou, Silas, nós vamos ter que fazer uma cirurgia na tua cabeça para tirar esse coágulo de sangue, que ele está muito grande e você já está correndo risco de vida. E esse médico disse para mim, você acredita em Deus? Eu falei, sim, eu acredito. Ele falou, então se apegue com Deus. Olha o que o médico disse para mim, irmãos. Eu, Silas, como médico, eu garanto a minha parte. Eu garanto 100% a minha parte. Mas a vida não está nas minhas mãos. Olha o que esse médico falou para mim. Eu garanto a minha parte como médico, mas a vida não está nas minhas mãos. Então você peça a Deus pela tua vida. Olha só, irmãos. E ali veio alguém, já raspou minha cabeça, pelou minha cabeça, passou a navalha, tirou todo o cabelo para fazer a cirurgia. Irmãos, me colocaram numa cadeira de rodas e foi andando em direção ao centro cirúrgico. Irmãos, eu confesso que eu nunca tive tanto medo na minha vida. Mas o medo, o pavor tomou conta na minha vida, que eu tive vontade de levantar daquela cadeira de rodas e sair correndo daquele hospital. Mas eu sabia que eu não podia, porque o coágulo que estava na minha cabeça era algo grande e eu corria risco de morte. Então, irmãos, eu entrei naquele centro cirúrgico, o médico colocou um soro no meu braço, logo deu anestesia geral e eu me apaguei. E acordei 12 horas depois, amarrado de novo na UTI, todo preso, com a cabeça presa, com a mangueira dentro da minha cabeça, drenando ainda o resto de coágulo. E aí quando eu acordei, eu chamei por alguém, aí chamaram o médico de plantão e ele veio e me avaliou o meu estado. Ele fez as avaliações ali, o neurocirurgião fez as avaliações e ele falou para mim, olha Silas, a cirurgia foi um sucesso. Correu tudo bem, a tua recuperação foi um sucesso. Olha, geralmente pessoas que voltam de anestesia geral têm convulsões, passam por situações, você voltou bem, você está fora de perigo. E aquele médico, irmãos, então ele disse para mim, Silas, jovem, eu tinha, irmãos, 24 anos na época, jovem, 24, isso foi em outubro de 94, eu faço aniversário em setembro, eu já tinha 24 anos. Então aquele médico disse para mim, jovem, valorize a tua vida. Porque você esteve com o pé na cova. Quase, Silas. Quase que você vai. Mas você teve a tua vida restaurada, então dê muito valor na sua vida. Então, irmãos, aquele me caiu um temor. E antes de entrar no centro cirúrgico, eu em pensamento eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de história, eu vou mudar minha história. Irmãos, eu não prometi que eu ia para a igreja, porque eu sabia que eu não era capaz de cumprir. Mas eu disse, eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar minha vida. E ali, quando aquele médico então dá aquela notícia para mim, eu falei, graças a Deus, estou bem, vou voltar para casa. E eu vou mudar a minha vida. Eu não vou mais ficar nessa bagunça de bebida, de droga, eu vou mudar a minha vida. Irmãos, em 2018, não, quando eu tinha 18 anos, eu namorei uma jovem. E essa jovem, assim, ela queria um namoro sério comigo, mas eu tinha uma vida, irmãos, que era uma vida muito, muito inconsequente. Eu não tinha responsabilidade com nada. Eu levava a vida de qualquer jeito, eu não tinha compromisso com nada. Então aquela jovem queria namorar sério comigo, mas eu enrolava aquele namoro, eu não levava as coisas a sério. E aquela jovem, ela dizia para mim assim, ó, se você não for meu, você não será de ninguém. Mas ela cansou de repetir essa frase para mim. Mas por mim, irmão, eu estava pouco me lixando, para mim era indiferente aquilo. E depois de quase um ano, esse relacionamento acabou. Ela viu que não dava mesmo, que eu não tinha compromisso, e o relacionamento acabou. E eu encontrei um rapaz que conheceu essa moça antes de mim, e esse rapaz chegou para mim e falou, Silas,
acabou, né? Eu falei, acabou. Ele falou, ela sabe o seu nome completo? Eu falei, sabe. Ele falou, ela tem foto sua? Eu falei, tem. Ele falou, cara, cuidado, hein? Aquela menina mexe os pauzinhos e ela vai empenar a sua vida. Eu falei, o que você está falando, cara? Ele falou, mano, aquela menina, você não sabe não, ela mexe com coisa errada aí, cara. Ela mexe com feitiçaria. Essa menina vai fazer macumba pra você. Ele falou, irmãos, eu ri da cara, daquele colega. Eu falei, cara, você tá viajando, cara, você é louco, você é besta, você acredita nessas bobeiras, cara? Ele falou, bom, né, o recado tá dado. Irmãos, e eu vivi a partir daí, 2018 até, 2018 não, perdão, dos 18 anos até os 28 anos de idade, 10 anos da minha vida, irmãos, eu vivi debaixo de uma obra de macumbaria e não sabia. Tá? Eu vivi, irmãos, coisas terríveis na minha vida por conta dessa obra de feitiçaria que essa ex-namorada fez contra a minha vida. E aí eu continuei vivendo, fui andando, irmãos, a minha vida sentimental era tudo do mesmo jeito, eu me projetava para um namoro, daqui a pouco o negócio desandava e virava uma bagunça. A minha vida financeira era tudo muito enrolado, mas eu ganhava dinheiro, o dinheiro desaparecia, os namoros terminava tudo do mesmo jeito, eu tinha, durante o sono eu tinha pesadelos, às vezes eu acordava de madrugada me debatendo e gritando, eu vivia sonhando com cobras, eu vivia sonhando com cachorros me mordendo, era um tormento, irmão, na minha cabeça, uma coisa terrível, mas eu não sabia o que era aquilo e eu também não falava nada para ninguém. Eu julgava, eu pensava, se eu relatar isso para as pessoas vão dizer que eu estou ficando louco, que eu estou ficando doido. Mas eu via vulto dentro de casa, eu ouvia vozes me chamando, saía no quintal, não tinha ninguém, nem eu vivia debaixo daquele tormento, eu não sabia o que era, e me emburacando cada vez mais, irmãos, no alcoolismo, nas drogas, e ia vivendo a minha vida daquele jeito, e para mim, é normal, todo mundo tem pesadelo, tudo isso, e continuava vivendo. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele continuava me guardando e me livrando. Irmãos, quando eu saí do hospital, daquele acidente que eu sofri, eu tive alta num sábado, e aí quando foi no domingo, eu tive alta no sábado, meio-dia. E a partir do sábado à tarde e domingo, os amigos, as pessoas, vizinhos, parentes começaram a ir me visitar. E no domingo, por volta do meio-dia, eu estava sentado do lado de fora assim, da minha casa, na porta da sala, tinha um banquinho. E eu estava sentado e de repente veio uma jovem entrando no quintal, era uma jovem que ela era amiga da minha mãe, crente também da Assembleia de Deus. A gente só se conhecia por vista, eu não tinha amizade com ela. E quando aquela jovem foi aproximando, eu achei estranho ela estar indo lá, talvez, supostamente me visitar, mas eu não tinha amizade com ela. Mas aquela jovem chegou, irmãos, e ela cumprimentou minha mãe com a paz do Senhor, cumprimentou todo mundo e tal, e eu me lembro até hoje, o nome dela é Eliane. Então, Eliane, se por um acaso você assistir, se esse vídeo chegar até você, eu glorifico a Deus pela tua vida. Porque naquele dia o Senhor usou a tua vida para profetizar sobre a minha vida, eu glorifico a Deus por isso. Então, irmãos, aquela jovem chegou lá e minha mãe falou, Eliane, que bom que você chegou, que bênção, chegou na hora do almoço, vamos almoçar com a gente? E ela falou, não, irmão, eu agradeço, irmãos, irmã Zilda, irmão Laurides, eu agradeço, mas eu não vim aqui almoçar, eu vim aqui para dizer algo da parte de Deus para esse rapaz. Então, irmãos, aquela jovem, acho que a minha idade e a dela, nós temos a mesma idade, e ela olhou para mim e disse, Silas, Deus mandou eu dizer para você que você não morreu nesse acidente, porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Irmãos, ela falou isso, cumprimentou de novo com a paz do Senhor, se despediu e foi embora. Enquanto ela estava indo embora, eu fiquei olhando para aquela jovem e na minha cabeça, no meu pensamento, eu pensava, os crentes falam isso para todo mundo. E eu, irmãos, na minha cabeça, eu zombei, eu brinquei, eu falei, coitada dessa menina, ela acha que Deus fala com ela, ela pensa que... Eu zombei, irmãos, zombei em pensamento. E ali, passou-se os anos foram passando, até que eu cheguei nesse período desse relacionamento com essa jovem que eu estava relatando, e então eu tinha certeza que eu estava contagiado com o vírus da AIDS. Irmãos, e agora eu me lembrava, eu tinha feito uma promessa para Deus que eu ia mudar de vida, e não mudei. Eu estava emburacado, irmãos. Nesse período, meu pai e minha mãe estavam morando na cidade de São Carlos. Meu pai foi tomar conta de uma igreja lá. E eu estava morando com a minha irmã na casa, ficamos morando ali. A minha irmã trabalhava bastante, chegava geralmente 8, 9 horas da noite em casa e eu estava praticamente sozinho. Irmãos, foi o pior período da minha vida. O pior período da minha vida. Irmãos, agora,
eu olhava para a minha situação e eu lamentava aquilo. Eu falava, meu Deus, cara, meu Deus, Deus me deu a oportunidade. Eu prometi para Deus que eu ia mudar de vida e não mudei. Olha como é que eu estou. Olha a minha situação. E aí, irmãos, agora eu pensava, todos os meus irmãos, vários irmãos casados, dando netos para minha mãe, e eu pensava, eu não vou poder dar um neto para minha mãe. Mas eu pensava, como é que eu vou dar essa notícia para minha mãe, para meus pais? Como é que eu vou falar para eles a bobagem que eu fiz? O buraco em que eu me enfiei, o que eu fiz da minha vida. Agora, irmãos, eu estava num buraco sem fundo e tudo o que eu queria da minha vida era a morte. Irmãos, nesse período eu queria morrer, eu não queria mais viver, eu não aguentava mais, eu deveria estar acho que uns 25 anos por aí. Irmãos, aí eu passei a beber mais, eu passei a usar mais drogas, e aí a minha vida ficou complicada e aí tudo que eu queria da minha vida era morrer. Irmãos, eu só pensava em morrer, eu deitava na cama, eu ficava me vendo dentro de um caixão, pessoas me velando, eu via vulto dentro de casa, eu ouvia vozes, era o diabo, irmãos, na minha cabeça o tempo todo tentando me levar a suicídio. E eu me lembro uma vez que eu cheguei de madrugada em casa, muito louco de droga e cachaça, e eu fui na gaveta da pia, peguei uma faca e coloquei essa faca contra o meu peito, irmãos. A angústia, a tristeza era tanta que na minha cabeça a única forma de acabar com aquilo era acabar com a minha vida. Então eu coloquei a faca no meu peito, assim, a ponta da faca, para dar cabo da minha vida. Irmãos, eu vi e eu me lembro como se fosse hoje. É como se entrasse uma fita de papel desse lado da minha cabeça e saísse desse lado. E eu vi escrito naquela tira de papel: os suicidas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu soltei aquela faca, aquilo me assustou e fui deitar e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, irmãos, eu acordei pensando naquilo e falar, meu Deus, será que Deus ainda tem alguma coisa comigo depois de tanta bobagem que eu fiz, depois de não cumprir com a minha palavra, depois de dar as costas para Deus? Irmãos, aí nesse período eu me lembrava de hinos que eu aprendi lá na minha infância, eu me lembrava de louvores que os meus pais cantavam dentro de casa. Irmãos, e tem um louvor que marcou muito a minha vida, que esse louvor, meu pai, alguns irmãos, eles se reuniam em casa de domingo para ficar louvando a Deus ali, a capela, né? Meu pai fazia tenor, um irmão fazia barítono, a minha mãe fazia contralto, outra irmã fazia soprano, uma cunhada, e eles faziam ali um conjunto, irmãos, que era bonito ver eles louvando a Deus, e tinha um hino que eles cantavam que marcou a minha vida, e esse hino, eu lembrava desse hino, irmãos, e eu chorava, porque esse hino, ele tinha, eu não lembro toda a letra dele, mas o início dele era assim, ó: Tais vagando tão longe do amor do Pai, abatido, sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti, filho aflito, ó vem, filho vem. Irmãos, eu lembrava desse hino e eu chorava, irmãos, eu chorava amargamente, eu estava sozinho dentro da minha casa, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar, e eu amargurado, triste, irmãos, aquela depressão tomou conta da minha vida, e aquilo só ia embora quando eu fazia uso de drogas e cachaça. Então eu passei a fazer uso de entorpecentes com mais frequência para aquela tristeza sair, mas quando aquela tristeza voltava, irmãos, era com muita intensidade, e eu queria dar cabo da minha vida. E aí naquela noite que eu tentei ali botar aquela faca no meu peito para tirar a minha vida, aconteceu aquilo, eu fui dormir, quando acordei no outro dia, eu fiquei pensando, será que Deus quer alguma coisa comigo? Será que depois de tanta bobagem, de ter dado as costas para o Senhor? E aí, irmãos, eu me lembro que eu saí, e o nosso quintal, ele tinha um quintal assim, e tinha uma parte de baixo que era um declive, que meu pai estava construindo um muro, e aquele muro parou pela metade, só que ficaram as pontas de ferro. E eu cheguei naquele barranco e eu fiquei me projetando para jogar o meu corpo em cima daquelas pontas de ferro, calculando a medida para que aquelas pontas de ferro acertassem o meu peito, e ali eu daria fim na minha vida. Irmãos, ali eu estava lúcido e de novo aquela cena me acontece. Entrou aquele pedaço de papel dentro da minha cabeça e saiu desse lado escrito: os suicidas não herdarão o reino de Deus. E ali, irmãos, eu fui para o meu quarto, sentei na minha cama e eu comecei a chorar e a lamentar.
Eu falava, meu Deus, será que o Senhor ainda quer alguma coisa comigo, Pai? Será que eu deveria... Eu pensava, irmãos, eu deveria ter ido para a igreja enquanto eu estava bem, enquanto eu estava bom, com meu corpo bom, agora que eu estou com o vírus da AIDS, agora que eu sei que eu vou morrer, agora isso não interessa mais para Deus, irmão, mas era justamente o contrário. Quando a Bíblia diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, vinde a mim, que eu te aliviarei. Mas eu não sabia dessas coisas, irmãos, eu achava que Deus iria me punir, eu achava que ele ia me castigar pelas bobagens que eu havia feito, e eu ficava ali, meu, só pensando, poxa, eu nunca vou poder casar, nunca vou poder ter uma família, eu não vou poder ter um herdeiro, irmãos, aquilo me martirizava, aquilo acabava comigo. E nessa época, irmãos, eu já não conseguia trabalhar mais, porque nessa época eu estava sem registro em carteira, eu trabalhava com um amigo meu, fazendo serviço de pedreiro, eu ia trabalhar e ele falava, cara, o que está acontecendo com você, cara? Eu não dizia, irmãos, eu não conseguia externar aquilo. Então fuma um baseado, aí fumava aquele baseado, aquela tristeza desaparecia, e assim eu ia levando a minha vida. E aí um dia, irmãos, eu encontrei com essa jovem nas madrugadas, eu estava muito louco de droga, e aí droga e cachaça, eu encontrei com essa jovem, e aí eu falei com ela, perguntei para ela se aquilo realmente aconteceu, se tentaram matar ela, ela disse que sim, e aí eu falei para ela o motivo, irmãos, que ela também não sabia, e aí, irmãos, eu fui contra o pescoço dela, assim, eu catei no pescoço, aquela ira, aquela revolta, aquele ódio que estava dentro de mim, eu catei no pescoço dela, assim, comecei a apertar e comecei a sufocar. A minha vontade era desganar e matar aquela jovem. Na minha concepção, ela era culpada por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Mas, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu era um abismo, ela era outra, e um chamava o outro. Então, o culpado não era ela, a culpa era minha, que eu estava naquela vida de miséria. A culpa era minha porque eu tinha dado as costas para o Senhor. E ali eu estava esganando, irmãos. Naquele momento assim, ela começou a querer desfalecer, eu soltei e falei para ela, some do meu caminho, some da minha vida, nunca mais eu quero te ver na minha frente, desaparece. E realmente aquela jovem desapareceu. Bom, só que nesse período eu estava namorando uma outra jovem. Olha só, irmãos, como que o diabo é sujo. Eu estava namorando com uma outra jovem. O pai consentiu o namoro, eu estava namorando com essa jovem. Eu já tinha relações com ela, mas agora aquilo me martirizava. Eu falei, acabei com a vida dessa jovem, uma jovem cheia de sonhos. Ela tinha sonhos, ela falava que tinha vontade de casar comigo, ter uma família, ter filhos. E, irmãos, aquilo ia me emburacando, e a cada dia mais eu ia ficando mal, pior, com aquela situação, irmãos. Quantas vezes eu fui dormir drogado quando eu acordava de manhã, irmãos. O meu travesseiro sabe contar a história. Eu chorava, mas eu chorava amargamente. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que fiz da minha vida? O Senhor me deu uma oportunidade, eu fui criado na igreja, eu poderia ter tido uma vida diferente, mas olha o que eu fiz, olha o que eu fiz da minha vida, agora os meus dias estão contados, agora eu vou morrer por conta dessa enfermidade. E aí, irmãos, eu forcei o término do namoro com aquela jovem, e eu falava, eu pensava, eu vou desaparecer, eu vou mudar para uma cidade do interior, porque o dia que ela descobrir isso, o dia que o pai descobrir isso, certamente o pai dela vai me matar, então eu quero sumir, eu quero desaparecer. Irmãos, eu pensava em sair de casa, ir na linha do trem, e colocar o meu pescoço na linha do trem para me matar. Eu tinha vontade de sair de casa, eu me projetei algumas coisas para sair de casa, e ir num hospital para fazer o exame, para saber se realmente aquilo era verdade ou não. Mas eu ia até um ponto de ônibus e voltava, eu não tinha coragem, porque se desse positivo, irmãos, se eu tivesse infectado com o vírus da AIDS e desse positivo realmente, irmãos, o que vinha na minha cabeça, eu dou cabo da minha própria vida ali, eu não volto para casa, eu não quero dar esse desgosto para minha mãe, para o meu pai, para minha família, eu vou desaparecer no mundo, ninguém vai saber onde eu ando. Isso tudo ficava na minha cabeça, irmãos, me martelando, e eu chorava, irmãos, amargamente, irmãos, e eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Eu tive a oportunidade, né? E por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz jus aquilo que eu pedi para o Senhor lá dentro daquele hospital? E agora, irmãos, não tinha mais o que fazer. Era só lamentar e aguardar o desfecho e ver o que ia acontecer. E aí um dia eu a encontro no meio da rua, e ela fala para mim, lembra daquela conversa lá que você comentou comigo lá? Então, deu nada não, eu fiz teste de HIV e deu negativo. Irmãos, que refrigério, que alívio, irmãos, que veio sobre mim naquele dia, naquela tarde, que refrigério, irmãos. Eu por dentro, eu falei, graças a Deus, não é verdade, irmãos, o diabo é tão sujo, que ele me emburacou com uma mentira. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade.
E depois eu soube da história real, irmãos. Aquele rapaz que estava preso, né, que houve aquela confusão toda, aquele relacionamento daquela menina que eu relatei para vocês, que estava preso. Na verdade, irmãos, não foi ele que mandou matar, executar a jovem. Não foi ele. Foi a ex-mulher dele. Ele era casado. Quando ele começou a namorar com essa menina, ele era casado. E ele largou o casamento para ficar com essa jovem que nós tivemos um relacionamento. Olha só, que bagunça. Então foi a ex-mulher dele foi que mandou matar aquela jovem por conta dessa confusão toda, porque terminou o casamento por causa daquela jovem. Então eu fui saber da verdade e a história da AIDS era mentira. Depois de um tempo eu entrei numa empresa, eu tinha convênio, eu fiz um teste de HIV e deu negativo. E eu falei, não, agora eu vou mudar minha história, agora eu vou mudar minha vida. Era a oportunidade que eu queria, agora chega, agora acabou. Mas eu fiz uma promessa que eu não ia beber mais, que eu não ia usar droga mais. No final de semana seguinte, tá eu lá usando drogas e bebendo. E me encontrei, irmãos, com essa jovem de novo e passamos a noite num motel. Quando foi no outro dia, eu fui para casa, irmãos, eu sentei na minha cama e eu chorei. Eu chorei, falei, não, Deus, o Senhor me deu a oportunidade, eu estou fazendo tudo de novo. Irmãos, ali eu entendi que eu era um escravo. Eu entendi que eu não tinha forças, eu não conseguia. O dia que eu falava, eu não vou beber mais, eu bebia em dobro. O dia que eu falava, eu não vou usar droga mais, eu usava em dobro, era uma coisa maluca. Eu não tinha o controle, eu não mandava na minha vida, irmãos. E ali eu percebi, irmãos, que eu precisava de ajuda. Então, eu me preparei, falei, eu preciso de ajuda. Eu tenho ajuda, né? Nesse período, meu pai e minha mãe já tinham retornado para Santo André, já estávamos morando juntos, e eu falava, eu preciso pedir ajuda, e a ajuda está dentro da minha casa. Aí meu pai, minha mãe. Aí eu me preparei para falar, para contar a história para o meu pai, e eu pensei, meu Deus, cara, que coisa maluca é essa? E eu pensava, irmãos, eu lembrava, cara, será que aquilo que aquele rapaz falou para mim, que tinha uma obra de feitiçaria, será que existe isso? Será que é possível? Irmãos, eu sabia que a minha vida não era normal. Eu sabia que as coisas que aconteciam comigo não eram normal. E eu ficava cocheando entre dois pensamentos. Ah, não, isso é besteira, isso não existe. Mas daqui a pouco eu pensava de novo, cara, deve existir, porque não é possível, a minha vida é muito bagunçada. Irmãos, eu fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhei 9 anos, eu saí de lá em 95. A rescisão que eu peguei dava para comprar um carro, irmãos, semi-novo. O dinheiro desapareceu. Gastei tudo, dinheiro, em droga, em cachaça, e quando o dinheiro acabou, eu ficava pensando, meu Deus, para onde foi o dinheiro? Irmãos, a minha vida era emburacada, era um buraco, era um poço sem fim. Até que nesse dia, eu chamei meu pai e falei, pai, eu precisava conversar com o senhor. E eu estou passando por uma situação que eu não aguento mais. E irmãos, eu achei que meu pai, quando eu contar essa história, meu pai ia desesperar. Meu Deus, pelo amor de Deus, meu filho usando droga, tá bebendo demais, meu filho. Eu achei que meu pai ia ter essa reação, irmãos. Mas olha só, eu contei a história para o meu pai. Ele falou, é mesmo, Silas, você está nessa situação? E aí meu pai falou, Silas, é possível. Trabalho de feitiçaria existe sim, com certeza. Então é possível que isso tenha acontecido. Mas fica tranquilo, eu vou convidar um irmão meu de igreja, um evangelista, ele faz campanhas de oração pelas pessoas, eu vou convidar ele para fazer uma campanha aqui em casa. Você quer? Eu falei, quero, porque eu não aguento mais. Ele falou, tá bom. E aí, irmãos, esse irmão começou então uma campanha, e eu na minha mente eu me projetei o seguinte, eu falei, vou fazer essa campanha de oração, essa campanha vai quebrar essa obra de feitiçaria da minha vida, eu vou voltar a ser uma pessoa normal, e eu então vou seguir minha vida, tomando minha cerveja, curtindo a minha farra. Então, irmãos, isso, lógico, eu sei que era um maligno projetando na minha cabeça. E esse irmão propôs, então, foram 7 terças-feiras na minha casa, fazendo essa campanha. Irmãos, e quando dava a terça-feira, na época eu já tinha moto, eu sempre andei de moto, eu até esqueci de relatar uma vez, irmãos, eu estava descendo para o litoral de São Paulo, para a Baixada Santista, na garupa de um colega. A gente tinha bebido demais, usando droga demais, montamos na moto e fomos para a Baixada Santista. Eu dormi na garupa desse colega, na garupa de uma moto. E ali Deus me deu mais um livramento para a glória do Senhor. Então, esse irmão começou a campanha na minha casa e nos dias da campanha, irmãos, eu saía do meu trabalho, era um tormento na minha cabeça. Em todo o tempo, irmãos, eu maquinava, eu me projetava, eu vou parar num boteco, eu vou encher a cara, não vou voltar para casa. Eu me projetava para lançar minha moto debaixo do ônibus, debaixo de um caminhão. Irmãos, era um tormento terrível na minha cabeça. Então essa era a agitação maligna na minha vida, porque Deus ia operar um grande milagre. Então ali, mas na terceira semana, irmãos, entre a segunda e a terceira de campanha na minha casa,
Antes de chegar na terceira semana, eu estava num aniversário, e é um aniversário de um amigo meu, da filhinha dele, e lógico, no aniversário, aí tinha droga, tinha bebida, tal. Eu estava ali, não tinha feito uso de drogas, eu tinha só estava ingerindo bebidas. E tinha duas jovens ali naquele aniversário, e eu louvo a Deus também pela vida dessas duas jovens, irmãos. É a Rosângela e Rosimeire, são duas irmãs. Inclusive a Rosângela, ela é casada, evangelista Rosângela hoje. Louvo a Deus pela tua vida, Rosângela, louvo a Deus pela tua vida, Rosimeire. Então essas duas jovens já estavam na igreja, a Rosângela é casada com meu sobrinho. Então, essas duas jovens, irmãos, começaram a conversar comigo. E essas duas jovens, elas eram irmãs daquela jovem com o qual eu me envolvi, que teve todos aqueles problemas. Então, elas começaram a conversar comigo e a Rosângela disse para mim, falou, Silas, a tua vida é meio estranha, né? Tua vida não anda, né? Você não vai namorar. Mano, nesse período, eu já estava com 28 anos. Falou, você não consegue comprar nada, você não tem um carro, você não tem uma moto, os teus namoros não andam, o namoro com a minha irmã não andou, deu toda aquela bagunça. O que acontece com você? Olha só, o que acontece com você? Aí, irmãos, eu peguei e falei, Rosângela, eu vou falar uma coisa para você. Eu também não sei o que acontece com a minha vida. Aí eu falei para elas assim, vocês acreditam que possa existir trabalho de macumbaria? Elas disseram, sim, claro, com certeza, existe. Eu falei, sabe por quê? E aí, irmãos, eu relatei para elas o que aquela ex-namorada me dizia, todas as coisas que estavam acontecendo comigo, todas não, né? Uma parte das coisas que estavam acontecendo comigo. E aí ela falou, olha, Silas, é provável que você esteja debaixo de uma opressão, de uma auto-feitiçaria, tá? E aquilo me causava medo, me causava pânico. Então, ela falou, faz o seguinte, escreve o teu nome por completo num papel. Irmãos, estávamos no aniversário. Olha a importância, irmãos, do servo de Deus. Olha a importância de uma pessoa que tem o temor à palavra de Deus. Deus usou aquelas duas jovens num aniversário, numa festa onde tinha bebidas. Não era num culto, não era numa pregação, era numa festa onde elas estavam. Aí, eu escrevi meu nome no papel, elas levaram meu nome para o papel, depois a Rosângela chegou e falou, Silas, a irmã falou para você ir lá na igreja, porque ela disse que a tua situação está feia. Irmãos, eu sabia que estava feia. Eu, mais do que ninguém, sabia que estava feia. Então, Silas, você precisa ir para a igreja. E aí elas se propuseram a me levar na igreja. Aí a Rosimeire foi na quarta-feira na minha casa, pegou e me levou para a igreja. Aí fui para o culto de quarta-feira, assisti o culto e a Rosimeire falou, espera aí que eu vou chamar a irmã para orar por você, né? A pastora para orar por você. Quando ela saiu, irmãos, me deu um pânico, me deu um pavor. E eu saí correndo dentro da igreja, ó, perna para que te quer, e fui embora, sumi, desapareci. Quando foi no outro dia, a Rosimeire foi na minha casa, ela falou, o que aconteceu? Eu vou chamar a irmã para orar por você, saiu correndo. Eu falei, me deu um medo, me deu uma coisa ruim. Quando foi na sexta-feira de novo, a Rosimeire falou, vamos na igreja de novo. Na sexta-feira ela foi lá na minha casa e me chamou, me levou para a igreja de novo. Quando estava terminando o culto, eu falei, bom, na hora que ela for chamar a irmã de novo, eu já saio correndo de novo. Mas elas usaram uma estratégia sábia, Deus usou a vida delas ali. E quando na hora da oração estava de olho fechado, a irmã veio e já ficou do meu lado. Eu estava na primeira cadeira, assim, na fileira, e a irmã veio do meu lado. E ali, quando terminou o culto, amém, que eu virei, ela estava do meu lado. Aí a irmã, a pastora Ivonete, que Deus abençoe a tua vida, Deus usou muito a vida dela naquela noite. Aí, irmãos, ela pegou, levou lá na frente, né? E ela falou, fala aí, jovem, qual que é o problema? Eu falei, se eu for relatar, vai demorar horas. São muitos os problemas. Ela falou, não tem nada. Irmãos, aquela irmã fez uma oração por uma oração simples. E quando terminou aquela oração simples, ela olhou para mim e disse, jovem, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é Silas. Ela falou, Silas, deixa eu dizer algo para você. O diabo está tentando ceifar a sua vida. Você já passou perto da morte. Não foi nenhuma e nem duas vezes. Bom, aquilo começou a me dar um pavor, um temor dentro de mim. Silas, você só está vivo porque os teus pais oram muito por você. E porque Deus te fez uma promessa. Ele disse que tem uma obra grande na tua vida. E você zomba e brinca disso porque, irmãos, pensa numa palavra que me impactou. A minha mente fez assim, ó,
Voltou lá no passado e eu vi aquela jovem dizendo: Deus tem uma grande obra na tua vida, e você zombou. Por que você zombou? Irmãos, as minhas pernas amoleceram, irmãos. Eu arriei, e os obreiros que estavam lá me seguraram, me sentaram numa cadeira, e eu comecei a entrar em pânico, e no pensamento eu pensava: meu Deus, como é que essa mulher sabe dessas coisas? Meu Deus, como é que essa mulher sabe dessas coisas? E aí eu comecei ali, irmãos, a ouvir o que Deus estava falando, e eu pensei: bom, ela está falando coisas porque a Rosimeire conhece minha vida. Então a Rosimeire contou minha vida para ela, por isso que ela está falando. Irmão, só que ela começou a falar de coisas que ninguém sabia. Aí aquilo começou a me dar um pânico, um pavor. E teve um momento que eu falei: como é que essa mulher sabe dessas coisas? Irmãos, ela olhou para minha cara e disse: eu não sei da tua vida, quem sabe da tua vida é Deus. Irmãos, na hora eu falei: eu pensei, essa mulher lê pensamento, que coisa maluca é essa? Irmãos, eu quis sair correndo de dentro da igreja, e aí os irmãos me seguraram, porque ali o maligno começou a tomar conta da minha vida. Eu lembro que estava uma noite muito fria, né, no ABC Paulista, né, fazia muito frio no mês de julho, eu estava com uma jaquetona assim de motoqueiro, que eu andava de moto, e aquilo começou a me dar um calor, eu arranquei aquela jaqueta, e aquela tormenta na minha cabeça, e ali, aquela irmã percebendo isso, irmãos, ela orou por mim, aí eu não tive uma possessão demoníaca, uma manifestação de 100%, porque eu ainda via coisas. Mas eu fui tomado, irmãos, por uma possessão demoníaca, e parecia que eu estava no centro de um redemoinho, e parecia que as pessoas estavam girando à minha volta, e aquilo me deu uma tontura, irmãos. Eu esbocei e caí, os irmãos me seguraram, e ali o demônio tomando conta da minha mente. Então aquela irmã fez uma oração, expulsou aquele mal, e aí vi aquele momento de lucidez, aquela irmã então usada por Deus, e disse: Silas, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. E você só está vivo porque Ele prometeu na tua vida. Ele prometeu para sua mãe. Só que você não leva a sério, jovem. Por que você despreza a palavra de Deus? Por que, Silas? Que você insiste nos caminhos tortuosos, se o teu aprendizado foi outro? Por que você não dá ouvido à palavra de Deus? Silas, o diabo tem tentado ceifar tua vida sentimental termina assim, tua vida financeira assim. Deus começou a descrever, irmãos, a minha vida. Naquela noite eu falava: minha vida está desse jeito, irmão. Então, Silas, e até quando? Deus tem fechado a sepultura, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Só que numa dessas, Silas, Deus pode tirar a mão se você partir dessa terra sem Jesus. Você sabe para onde vai? Eu dizia: eu sei. Então, Silas, é hoje, é a oportunidade. Não deixa passar. Não perca essa oportunidade, jovem. Então, irmãos, ela disse: você sabe o que você precisa fazer. Eu disse: eu sei, eu precisava aceitar Jesus. Eu precisava declarar: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Ela disse: então faça, irmão. Na hora que eu fui falar, parece que veio uma mão assim, ó. Uma não, duas, né? Parece que vieram duas mãos assim, ó, e travou a minha garganta. Eu queria falar, irmãos, a voz não saía. Então aquela irmã, usada ali pelo Espírito Santo de Deus, percebeu a situação, né? A batalha espiritual que estava travada ali. Então ela fez uma oração, repreendeu aquilo, falou: Silas, coloca a mão sobre a Bíblia e eu vou te fazer uma pergunta, e você dá sinal com a cabeça de sim ou de não. Silas, você quer aceitar Jesus como Salvador da tua vida? Aí eu balancei a cabeça. Aquela irmã orou para mim e falou: Silas, você não sabe, mas foi feita uma obra de feitiçaria contra a tua vida, que está lá no cemitério. Silas, o que foi feito não foi pouca coisa, não, foi coisa grande. Foi feito para te destruir, para te matar. Mas você só está vivo porque Deus fez uma promessa na tua vida, prometeu para tua mãe que ia te salvar, e por isso você está aqui hoje, Silas. Deus te trouxe para cumprir a promessa que Ele fez para tua mãe. Ah, irmãos, eu ouvindo aquelas palavras, aquilo entrava no meu coração assim, diferente, né, de tudo aquilo que eu já tinha ouvido na minha vida. Então, Silas, a partir de hoje, essa irmã falou: a partir de hoje você vem 7 cultos seguidos, e não falta, que eu vou orar por você, e Deus vai quebrar essa obra de feitiçaria da tua vida, e você vai se tornar a partir de hoje você já é uma nova criatura. Irmãos, eu aceitei Jesus no sábado, na sexta-feira, quando foi no domingo. Então a pastora, na hora do culto, ela falou: um jovem que aceitou Jesus sexta-feira, vem aqui, né, confessar. A Bíblia diz que nós precisamos confessar diante dos homens. Então eu fui ali na frente, confessei Jesus diante dos homens de Deus. Irmãos, aquela sexta-feira que eu aceitei Jesus foi a melhor noite da minha vida. Irmãos, como eu dormi. Deitei e dormi igual uma criança, não tive pesadelos.
Não tive aqueles sonhos com cobra mais, com cachorro me perseguindo, me mordendo. Irmão, tudo aquilo sumiu da minha vida. Ai, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que noite de sono. Aliás, não foi só aquela noite, né? Até o dia de hoje, isso faz 23 anos, mas que eu deito e durmo igual uma criança. Porque o Senhor me dá o doce sono, o Senhor tem cuidado de mim. Né? O Senhor dá enquanto eu durmo, enquanto nós dormimos, os seus salvos dormem, o Senhor cuida. E a partir dali, então, irmãos, entreguei minha vida a Cristo, aquele resto de vida ao Senhor Jesus. Então, a partir dali, Deus agora passou a ser o proprietário da minha vida, passou a ser o dono da minha vida, o gestor da minha vida. E a partir dali, eu passei a andar com Cristo. Irmãos, eu não passava um final de semana sem droga e bebida. Naquele final de semana, irmãos, eu passei sem beber, sem usar droga. Irmãos, eu tive um encontro real com Deus instantâneo. Eu amanheci no sábado, sem vontade de beber, sem vontade de usar droga, sem vontade de procurar a imoralidade, a prostituição. Acabou. Irmãos, aquilo sumiu da minha vida. Desapareceu. Eu perdi o gosto pelas coisas desse mundo. Foi uma coisa impressionante. Aí, passou aquela semana, aí fui no culto na quarta, fui no culto na sexta. Quando foi no outro sábado, já estava fazendo 9 dias que eu tinha aceitado Jesus, tinha um amigo meu, que ele era parceiro meu de orgias, infelizmente, esse amigo também, tentei levar ele para a igreja várias vezes, ele não quis o caminho, não sei do último momento da vida dele, mas ele já partiu, ele faleceu, acho que faleceu novo mesmo, eu nem lembro qual a idade que ele tinha, na faixa, sei lá, nem 40 anos eu acho que ele tinha quando ele faleceu. Mas eu tentei levar ele para Jesus, mas ele não quis. E aí, irmãos, no sábado, 9 dias depois que eu havia aceitado Jesus, 8 ou 9 dias depois, onde eu morava tinha um escadão, na ponta desse escadão morava o meu sobrinho, e a gente costumava ficar ali, né, na ponta daquele escadão ali, batendo papo, jogando conversa fora ali e tal, tinha uma irmã que morava ali também. E aí eu tava ali, meu sobrinho, mas não sei quem e tal, aí esse jovem colega nosso, ele apareceu, ele chegou lá, ele chegou e falou para mim, fiquei sabendo que você virou crente, né? Mas assim, irmão, zombando, rindo. Como se eu tivesse feito a pior besteira da minha vida. Fiquei sabendo que você virou crente, né? Eu falei, cara, crente não. Eu entreguei minha vida a Cristo e pode-se dizer que agora eu sou um seguidor do Evangelho. Ele olhou para mim, irmãos, ele falou, é só essa que faltava. Olha o que esse jovem falou para mim, irmãos. É só essa que faltava. Eu falei, glória a Deus, era só o que faltava. Agora não falta mais nada, agora eu tenho tudo e o suficiente. Eu falei para ele, você disse a frase certa, correta, era só o que faltava, não falta mais nada. E esse jovem então disse para mim assim, eu duvido, ele falou para mim, e a cerveja? Eu falei, eu não bebo mais. Ele falou, eu duvido, eu sou seu parceiro de copo aí há mais de 6 anos, cara, eu conheço teu vício, você é viciado em cerveja. Eu falei, não, eu era, sou livre agora. Ele falou, duvido. Irmãos, ele foi lá no botequim, pegou uma cerveja, veio beber perto de mim, e ele pegava a cerveja e fazia... Eu falei, cara, você pode beber uma cerveja, uma garrafa, uma caixa, um caminhão, cara, perto de mim. Isso não faz mais parte da minha vida, cara. Não tem mais gosto isso aí pra mim, perdeu o gosto. Irmãos, ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Um cara que não resistia a um copo de cerveja pra mim. Aí, irmãos, eu peguei até... Eu fui um pouco abusado. Falei, dá esse copo aí um pouco. Irmão, eu catei o copo dele. Falei, credo! Coisa horrível. Cara, como é que eu pude ser escravo dessa desgraça tantos anos? Tá? Que porcaria é essa? Como é que eu pude beber tanto? Irmãos, ele indignado com aquilo virou as costas e saiu. Eu olhei e falei, perdeu, Satanás. Perdeu na minha vida não mais. Agora eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. E aí, irmãos, quando eu marquei o meu batismo, ali eu comecei a viver experiências com Deus, coisas tremendas. Deus começou a falar comigo, fazer na minha vida. Pessoas, irmãos, me encontravam na rua. Um colega meu mesmo, um dia ele me encontrou e falou, cara, o que aconteceu com você, cara? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você está diferente, mano, você está diferente, você está mudado, o que foi que aconteceu com você? Eu falei, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, aceitei Jesus, ele me aceitou e mudou minha história. O cara falou, cara, não é possível uma pessoa mudar tanto. Pode, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, e tudo se fez novo na minha vida. E durante aquelas 7 semanas, 7 cultos de oração, mas ainda houve opressões malignas contra a minha vida. Toda vez que a pastora orava por mim, aquela
aquela coisa demoníaca tomava conta da minha mente, eu tinha tonturas assim, eu orava, expulsava, e aí depois aquela obra de feitiçaria foi quebrada da minha vida e foi livre de uma vez por todas, e nunca mais aquilo veio atormentar a minha vida, e hoje eu sou livre em Cristo Jesus desde o ano de 99, glórias a Deus por isso. Conheci o Senhor que quebra a obra de macumbaria, que desfaz todas as obras. Ele veio em carne para desfazer as obras do diabo, e ele desfez as obras do diabo na minha vida. E aquela moça, mano, que eu namorei, que o pai dela consentiu o nosso namoro, que eu tinha medo, que depois engravidou do próximo namorado dela, um dia, quando terminou o namoro, ela disse pra mim, porque eu fui o primeiro namorado dela, ela disse pra mim, ela falou: Silas, o meu sonho era casar com você e ter uma família, mas eu vejo que se eu fizer isso, vai ser pra mim a ruína, vai ser pra mim a desgraça. Tá? Então segue a tua vida, eu vou seguir a minha vida, só que eu vou pedir algo pra você. Eu falei: se tiver ao meu alcance. Ela falou: eu posso casar até com o presidente da república, mas você vai ter que ser meu amante. Eu falei: pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, enquanto eu era escravo, irmãos, essa moça já namorava, estava noiva, relacionando com outro rapaz, ela vinha atrás de mim e a imoralidade estava ali. Só que quando eu me converti, ela já estava casada, ela tinha uma filha, ela estava casada, a filha dela acho que tinha 2 anos. E eu me converti. E quando, na semana do meu batismo, foi um tormento lascado. O diabo investiu pesado contra a minha vida, mas eu estava determinado naquilo que eu decidi, que eu escolhi, que agora era andar com Cristo. Então eu cheguei ali, eu estava na minha casa, o telefone tocou, na época não tinha celular, né? Então o telefone tocou, eu atendi, era essa jovem. Ela falou: Silas, o meu marido, ele saiu para ir jogar bola, e depois, isso era 1h da tarde. Irmãos, eu ia me batizar no domingo. Ela me ligou no sábado. Ele está saindo para jogar bola. Depois do futebol vem o samba e hoje é dia que ele vai chegar em casa 1h da manhã e bêbado. Então eu estou passando aí na tua casa para a gente sair para ir para o motel. Eu falei: não, eu não vou sair com você. Ela falou: não, você vai. Eu falei: não, eu não vou sair. Não, você vai. Você vai porque você não me resiste. Ela falou isso para mim. Não. Eu falei para ela: isso passou, tá? Isso é passado, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não vou sair com você. Não, você vai sim. E eu vou passar aí, que você não me resiste. Mas eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, se alguém me procurar aqui, a senhora disse que eu estou na igreja. Mas eu catei a moto e saí. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Então o recurso que eu tive, irmãos, eu sabia que aquela menina era um instrumento, uma pombagira pura. Então eu sabia o que ia acontecer. Eu catei minha moto e saí. Só que sábado à tarde não tinha ninguém na igreja. Eu cheguei lá, a igreja fechada. Eu falei: o que eu faço, meu Deus do céu? Aí me lembrei, fui na casa do pastor. Pastor Walter, se você assistir esse testemunho também, muito obrigado, pastor. O senhor foi um instrumento na minha vida. O senhor é o pastor Ivonete. Foram um instrumento na minha vida. E aí eu fui na casa do pastor Walter, né? Cheguei lá e falei: pastor, você tá em casa? Tô. Pastor, deixa eu me esconder aqui, eu tô fugindo de uma pombagira. E ele até deu risada: não, entra aí, meu irmão. E eu fiquei ali conversando com ele, horas conversando com ele ali, até aquilo tudo passar. Quando foi no domingo, eu me batizei, mas eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai falou: Silas, eu não vou poder estar no teu batismo, porque eu tenho uma reunião na sede, que é uma vez por ano, de obreiros, né? E eu não posso faltar nessa reunião. Falei: não, pai, sem problema. O importante na minha vida o senhor fez foi o ensinamento da palavra e as suas orações. O importante o senhor fez. A tua ausência no meu batismo, isso não vai fazer diferença. A minha mãe falou assim, meu, com essas palavras: Silas, eu vou. Eu não só vou, como pode chover canivete, pode cair dilúvio, pode chover pedra. Irmãos, eu me emociono porque minha mãezinha, serva do Deus Altíssimo, ela já dorme no Senhor. E ela falou: nada vai me impedir de ver a minha vitória, a minha bênção, ver o meu filho descer as águas. A felicidade, irmão, daquela mãe de ver o filho agora convertido e queria descer as águas. Irmão, no dia que eu fui consagrado, na mesma noite foi consagrado ao pastor, eu e meu irmão Oséias, pastor Oséias, nós fomos ordenados, consagrados na mesma noite. Foi um culto demorado, terminou, já era quase meia-noite, tinha muita gente para ser ungida, e meu pai e minha mãe estavam lá. Ela falou: não, eu quero presenciar. Mas eu fico imaginando a fúria de Satanás, minha mãe batendo no peito, falando: essa vitória é minha e do meu esposo, nós vencemos, diabo. Tá aí o filho que você tentou destruir, hoje vai ser ungido a pastor. Satanás, você não tem poder, as portas do inferno não prevalece. Satanás já é derrotado, foi envergonhado na cruz do Calvário, e foi uma bênção naquela noite, uma bênção no meu batismo. E ali, depois de eu haver me batizado, um dia eu estava na rua mexendo no freio da moto, na ponta desse escadão, e aí, de repente, vem vindo aquela moça de lá para cá.
a que tinha me convidado para sair, para ir para o motel, com a filhinha dela já de 2 anos andando, 2 ou 3 anos, não lembro. Na hora que ela estava descendo a rua, eu não vi, eu não percebi. Na hora que eu percebi, ela já estava perto, aí não dava tempo de correr. Então, irmãos, eu baixei minha cabeça, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me cobre, Pai, me cobre com a tua misericórdia. E aí ela chegou, me cumprimentou. Oi, Silas. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, não vai me cumprimentar não, mal educado, porque eu estava abaixado. Irmãos, eu levantei e dei um beijo no rosto dela. Quando eu dei um beijo no rosto dela, ela fez assim, ó. Mas ela se afastou, estatalou os olhos assim, ó, estatelou os olhos, arregalou os olhos. Eu falei, o que foi, meu? Mano, eu me assustei assim com a reação dela. Eu falei, o que foi? Ela falou, Silas, o que fizeram com você? O que aconteceu com você? Eu falei, para, meu menino, você está me assustando. Ela falou, Silas, a tua voz mudou. Cara, o teu rosto mudou. Parece que arrancaram a tua cabeça e botaram outra. O que aconteceu com você, cara? Ah, irmãos, aquilo me encheu de alegria, me encheu de felicidade no meu coração. Se você está mudado, tua voz, o teu rosto, cara, meu Deus do céu. Cara, ela olhou para mim e falou, cadê aquele doidão que eu conheci? Ah, irmãos. Eu falei, aquele doidão que você conheceu, aquele morreu. Aquele não existe mais. O que você vê aqui é uma nova criatura em Cristo Jesus. Lava sure cantará, xarabalaba canta lama. Reco de recantará. Mas, irmãos, eu sei que até o último dia da minha vida, se a cada minuto eu disser obrigado, Jesus, não será suficiente para agradecer aquilo que ele fez para minha vida, na minha vida. Não seria suficiente. Por isso o salmista diz, o que faria eu ao Senhor em benefício que ele tem trazido à minha vida? O que faria eu? O que daria eu a Deus? E ali, irmãos, aquela jovem impactada olhando para mim, e aí eu me lembrei, 1 Coríntios 5,17, se não me engano, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu disse para ela, o que você está vendo aqui é uma nova criatura, aquele Silas doidão morreu, aquele você não vê nunca mais. Ela olhou para mim e falou, Silas, não precisa falar. Cara, você foi transformado. Mas olha só, o diabo tendo que reconhecer a obra de Deus na minha vida. Você foi transformado. Eu falei, fui transformado, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais aquele doidão, acabou, aquele morreu. Ela ficou assim, estarrecida, assim, impressionada com aquilo que ela acabara de ver. Aí ela falou, Silas, aproveita e leva teus amigos também, porque todos eles estão precisando. Eu falei, estão sim, e na medida do possível eu vou tentar ajudá-los. E logo, daqueles amigos, o meu sobrinho se converteu, um primo meu que andava comigo se converteu também, o meu amigo Ivanildo se converteu. Então Deus fez uma limpa, uma leva e pegou vários e levou tudo para a casa do Senhor. Glórias a Deus. Ainda tem alguns que não se achegaram, mas um dia o Senhor vai salvar também, porque nós oramos por eles. Então, irmãos, isso era uma amostra de Deus daquilo que ele havia feito comigo. Então ficou notório aos olhos das pessoas a nova criatura que Deus havia constituído, a grande obra que o Senhor constituiu ali na minha vida. Irmãos, mas não para por aí, tem muitas coisas que eu não posso relatar, não dá tempo de relatar. Mas um dia, eu estava na igreja, irmãos, e aquela jovem que dizia para mim que se eu não fosse dela, eu não seria de ninguém, que foi ela que fez o trabalho de macumbaria contra a minha vida, e eu me lembro que depois de haver terminado o namoro, anos depois, eu encontrava com aquela jovem, irmãos, e ela, toda vez que ela me via, ela me olhava de olho arregalado. Assim, na época eu não pensava, não entendia, por que ela me olha meio assustada assim? Então hoje eu sei, irmãos, que ela ficava de olho arregalado, porque ela sabia o que ela tinha feito e o Silas não tinha morrido, não morria. Né? Não morri, eu morri para o mundo e nasci para Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, irmãos, ela tinha uma irmã, acho que 2 ou 3 anos mais velha do que ela, que namorou com um conhecido nosso lá também, e as duas eram do terreiro, tal, as duas frequentavam lá e tal. E um dia, um colega nosso, que era da nossa turminha e que também havia se convertido, que estava na igreja comigo, acabou o culto, ele me chamou e falou, Silas, vem cá, você não vai acreditar quem está aqui, é a fulana de tal, irmã daquela ex-namorada minha, né, a irmã dela. Eu falei, oh, que legal, que benção, ela está aqui e tal. Mas eu fui cumprimentar ela. Irmãos, quando eu cheguei, que eu cumprimentei ela, ela regalou um olho desse tamanho e virou as costas, irmão, saiu correndo da igreja. Ela saiu correndo igual um tiro. E aí aquele colega, ele ficou sem entender nada. Ele falou, o que aconteceu? O que deu nessa menina? Eu falei, sabe o que deu nela? Porque ela sabe o que foi feito contra a minha vida. Então eu relatei a história para ele. Ela sabe o que foi feito.
E como eu não morri, eu estou vivo aqui. Isso assombrou ela. Assombrou ela. Isso assustou ela quando ela viu Silas em carne, osso e espírito. Uma nova criatura para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu tenho tanto orgulho, tanto apreço assim, em falar do nome do Senhor, das maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. E eu não me canso de falar de Jesus. Numa empresa que eu trabalhei uma vez, um rapaz falou: meu, você não fala outra coisa, cara, você só fala disso. Mas a boca fala do que está cheio no coração, da abundância do coração fala a boca, o que saía da minha boca. Irmãos, se deixasse eu pregar o evangelho até para os cachorros. Eu falava de Jesus por posse, eu falava, não cessava de falar de Jesus. E uma vez, dentro de uma empresa que eu estava trabalhando, eu vivi uma experiência ali, que eram 15 funcionários, eu era o único crente. E aí eles se mobilizaram numa sexta-feira para sair para uma boate, fazer uma farra lá e beber uma cerveja e tal. E um daqueles rapazes, o Zé, se esse testemunho chegar até o Zé Paulo também, Zé Paulo, faço votos que você tenha conhecido o Evangelho, a palavra de Deus, né? O Deus que eu conheci. E o Zé Paulo chegou para mim e falou: Silas, vamos na boate com a gente hoje lá, fazer uma bagunça, uma brincadeira e beber uma cerveja? Eu falei: não vou não, cara, era sexta-feira. Eu falei: hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. Ele falou para mim: deixa eu te perguntar um negócio, cara. Pode perguntar, desde que não seja uma pergunta indiscreta. Ele falou: cara, que graça tem ser crente? Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: cara, você não pode fazer nada. Eu falei: não, Zé, você está errado. Está errado, eu posso tudo. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então o que não convém eu digo não. O que me convém eu digo sim. Antigamente eu era escravo. Eu achava que eu mandava na minha vida. Eu achava que eu saio a hora que eu quero, eu bebo a hora que eu quero, eu faço tudo o que eu quero. Somente o que convém. Quando eu precisei dizer não para a droga e para o álcool, eu não conseguia. Então, Zé, hoje eu tenho o poder de decisão. Entre o sim e o não, eu tenho o poder de escolha, cara. Jesus me deu a carta de alforria, eu sou livre. Eu tenho o poder de escolha. Eu posso todas as coisas, porém nem tudo me convém. Ele falou: não, Silas, você não pode, cara. Hoje nós vamos para uma boate beber uma cerveja, você não pode ir. Eu falei: não, Zé, não é que eu não posso, eu não quero. Eu não quero, é diferente. Eu falei: cara, se eu quiser ir na boate, eu posso ir. Você pode? Eu falei: posso. Crente pode ir na boate? Eu falei: pode, eu posso, mas eu não quero. Não me convém, então eu não vou. Cara, se eu quiser pegar um copo de cerveja e beber, cara, eu posso. Ele falou: você pode? Eu falei: posso? Eu acho que posso, cara. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Mas eu não quero, cara, então eu não bebo, porque eu sei que a cerveja foi um mal pra mim muitos anos. Eu falei: Zé, aí ele tava fumando. Eu falei: tá vendo esse cigarro? Se eu quiser catar esse cigarro e dar uma pitada e fumar esse cigarro, eu posso, cara. Ele falou: pode, posso, mas eu não quero. Entre o sim e o não, eu tenho o poder de decisão. Eu sou livre, Zé, você é escravo. Ele começou a rir. Cara, você é maluco, você é doido, velho. Silas, você não pode fazer as coisas, eu posso fazer tudo. Eu falei: nananina não, Zé, você tá errado, cara. Eu posso fazer tudo, você não pode, cara. Não, Silas, eu posso fazer tudo, Silas. Eu falei: não, Zé, você não está entendendo. Eu sou livre, você é escravo. Mas ele ria. E ele falou: cara, que maluquice é essa? Eu falei: Zé, você não está entendendo. Quer ver só uma coisa? Ó, é um cigarro que você está fumando. Eu posso fumar o teu cigarro, cara. Se eu quiser eu pegar e dar uma pitada, eu posso. Mas se eu não quiser, eu não fumo. Eu posso sim e posso não. Agora pega esse cigarro, pisa em cima dele, joga no chão, pisa em cima e diz: eu nunca mais vou fumar na minha vida. E joga o restante na privada. Aí o Zé Paulo abaixou a cabeça, olhou pro cigarro, olhou pra minha cara. Olhou pro cigarro, olhou pra minha cara. Deu uma risadinha de canto de boca. Falei: vai, Zé, tô esperando. Eu posso fumar o teu cigarro e posso não fumar. Eu opto por não fumar, é óbvio. Então você só diz sim, cara, ao que te convém. Diz não agora pro cigarro. Vai, Zé, tô esperando, joga o cigarro no chão. Irmãos, ele não jogou, ele não fez. Ele falou: caramba, velho. Ele falou: caramba, velho. Vai, Zé, eu tô te esperando. Diz pra mim que você não vai na boate hoje, que você não vai encher a cara, que você não vai chegar em casa bêbado, que não vai arrumar confusão com a tua mulher. Ele falou: cara, eu não posso. Eu falei: como é que é o negócio? Ele falou: eu não posso. Eu falei: Zé, você é cego, cara. Tá? Você é escravo, eu sou livre. Você não pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não, cara. Ele falou: puta, Silas, eu podia dormir sem essa. Eu falei: não, Zé, você tinha que dormir com essa. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Ele me fez ser escravo e eu achava que eu era livre. E você é a mesma coisa, cara. Você é escravo, você pensa que você é livre. Você é livre, você não manda na tua vida, cara. Diz não pra bebida. Ele falou: eu não posso. Eu falei: você é escravo. Ele falou: cara, infelizmente eu sou.
Olha só, então, irmão, você que está assistindo esse testemunho, de repente você não conheceu Jesus ainda, só tem uma forma de ser livre, é em Cristo Jesus. Se não for por Ele, não tem como, é só Ele que pode dar a liberdade. João 8,32, amados, isso marcou minha vida. E conhecereis a verdade te libertará. Eu conheci essa verdade que se chama Jesus de Nazaré, Cristo amado, Filho do Deus vivo, que mudou minha história. Eu conheci esse Jesus, Ele me libertou e mudou a história para todo sempre, para a eternidade. Bom, minha mãe, se eu não me engano, ela dormiu no Senhor. Também nem faço muito questão de lembrar, mas parece que foi em novembro de 2020, em abril de 2021, o Senhor recolheu o irmão meu, e no final de dezembro de 2021, o Senhor recolheu meu pai. Então hoje eu lembro deles, não sofro mais a dor do luto, o Senhor trouxe o conforto ao meu coração, né? Eles combateram o bom combate, acabou-se a carreira e guardaram a fé, e a coroa deles está preparada, especialmente pela minha vida, irmãos, pela batalha que eles travaram pela minha vida, e eles receberão os galardões, e um dia, né, nós vamos vê-los de novo. E eu não cansava de agradecer, irmãos, meu pai e minha mãe, pelo feito deles, né, pela oração deles, aquilo que Deus transformou minha vida. E antes de encerrar esse testemunho, eu quero dar um relato, irmãos, como é bom a pessoa dar testemunho do cristianismo, do evangelho. O meu amigo Ivanildo, depois que ele se converteu, um dia ele me ligou e falou: Silas, eu queria ir lá na casa da tua mãe, cara, dar a notícia para ela que eu aceitei Jesus, que eu sou uma nova criatura. E aí combinei, na época eu já estava casado, combinei com ele e fomos lá na casa da minha mãe. Irmãos, ali ficamos ali conversando, tal, ele contando as bênçãos que Deus havia transformado. Esse meu amigo, ele chegou no submundo mesmo. Ele chegou a ficar na Cracolândia, em São Paulo. Acredito que a maioria das pessoas conhece. Ele chegou a ficar 3 meses na Cracolândia. Mas o Senhor, com forte mão, resgatou ele daquela escravidão, e hoje ele é um obreiro na casa de Deus. E ele disse para minha mãe o seguinte, irmãos, olha que interessante: Irmã Zilda, a senhora tem na sua coroa uma pedrinha a mais pela minha vida. E olha que a mãe e o pai dele era crente também. Ele disse: ó, por várias vezes eu dormi na casa de vocês, bêbado, drogado, por várias vezes eu vomitei no chão. A senhora nunca me disse um ar, nunca desfez da minha vida, e quando eu acordava ainda tinha um café da manhã para eu tomar. O comportamento da senhora marcou a minha história. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. E ali nós choramos, ali nós sentimos a presença de Deus e glorificamos a Deus. Ele falou: irmã, muito obrigado pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho marcou a minha história, a minha vida. Na minha casa eu acordava debaixo de xingo e de escorraço. Na tua casa eu acordava numa paz tão grande e ainda tinha um café da manhã para eu tomar. Isso marcou minha vida, e a senhora tem um galardão a receber pela minha conversão. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Se eu fosse aqui contar, irmãos, da minha mãe e do meu pai, esse vídeo demoraria horas. Mas eu louvo a Deus porque eu sou uma criatura, nova criatura em Cristo Jesus. Porque meu pai e minha mãe, eles batalharam pela minha vida contra as portas do inferno e eles venceram. Eles venceram no nome de Jesus. Eu estou aqui para te dizer: insista, irmãos, acredita, ore pelo teu filho, pelo teu ente querido, independente da situação que ele esteja, porque um dia você vai cantar o hino da vitória, porque a vitória é da igreja do Senhor Jesus, a vitória é minha. Eu posso tudo, irmão, naquele que me fortalece. Você também. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é a tua oração, irmão, que vai mudar a história do teu ente querido. É a minha oração que vai mudar a história de muita gente. Eu glorifico a Deus por este canal, Semeando Vidas. E que este testemunho venha edificar a tua vida e alcançar muitos e muitos lares, muitas e muitas famílias. E o que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.